primeira indicação do Admar no Vasco da Gama e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a primeira indicação de Admar Lopes no Vasco. O novo diretor executivo de futebol do Cruz Maltino sugeriu a contratação de Carlos Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Rennes, da França. O Admar conhece bem o futebol francês e percebeu que o Carlos Gomes poderia ser um bom acréscimo, especialmente porque não conseguiu performar em sua primeira temporada no futebol francês. Ele havia sido comprado em 2024 do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 10 milhões de euros. A ideia do Vasco não é comprá-lo, até porque não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. O Vasco vai sugerir ao Rennes um empréstimo com opção de compra. Confesso para você que vejo pouca possibilidade de esse negócio prosperar, até porque se o Rennes gastou 10 milhões de euros, não justifica emprestar um jogador e sim tentar vendê-lo. Pelo menos nesse início de janela, a janela ainda nem começou, há bastante tempo e água para ser percorrida por debaixo da ponte. Só para completar, Vasco busca uma série de reforços, muitos nomes têm sido especulados, nem todos verdadeiros, e a gente vai tentando filtrá-los para trazer as informações mais certeiras possíveis. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Chega deixando o seu like, sempre reforço para você esse pedido, porque é super importante para que o YouTube recomende o nosso canal para novos vascaínos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva também no nosso canal, no Fanático Vascaíno. Bom, a gente tem falado muito aqui sobre quem pode chegar ao Vasco da Gama, né? Alguns nomes que fui apurar e não batem, né? Conversando com os dirigentes do Vasco da Gama, mas se vão chegar, alguns vão sair. Essa é uma lógica de mercado. Ontem no café eu falei, olha, só falta assinar o Léo Jardim, então esse vai ficar. Felipe Coutinho depende da negociação com o Aston Villa. Mas e outros? Esforça fica, Lucas Freitas fica, Luiz Gustavo fica, Jean Davi fica, quem mais? Lloyd Augusto fica. Enfim, são jogadores que hoje estão no elenco do Vasco e alguns deles têm recebido sondagens. Gente, para que eu possa deixar muito claro para você, o mercado abre, né, a janela de transferências no dia 10 de julho, porém os clubes já estão mapeando os seus reforços, já estão buscando alternativas, e esses jogadores que eu falei não são jogadores hoje do elenco titular do Vasco, do time titular do Vasco, eles pertencem ao elenco. Vão ser observados, alguns até mais de perto, pelo Fernando Diniz agora, porque o Fernando Diniz vai passar a conhecer um pouco mais esses atletas. Mas outros já estão ficando para trás, como se fosse uma fila, e aí o Vasco vai precisar abrir um pouco de espaço também na sua folha. Não adianta dizer, não, o Vasco está atrás do atacante XYZ. Pô, vai botar mais um atacante no elenco? Hoje, vamos lá, vamos anotar. Nós temos Ryan, Verratti e Nuno, o trio titular. No banco, Adson, Lloyd, Garré e tá chegando o David. 7. GB, 8. Como é que você vai trazer mais um atacante? Falei Jean Davi? 9. Alex Teixeira, 10. Como é que você vai trazer mais atacantes se você já tem 10 no elenco? 3 jogam, 7 vão para o banco. E, na verdade, não vão os 7 para o banco. Muitas das vezes vão 4, 5 deles. Né? Porque o Garré e o Alex Teixeira podem fazer uma dupla função, jogar ali onde atua, por exemplo, o Felipe Coutinho. Mas numa boa. Não tem a menor chance do Vasco trazer sem tirar. Então, desses nomes que eu falei para você, torcedor, do setor de ataque, por exemplo, Jean Davi é um jogador que o Vasco observa porque sabe que há mercado para ele,
principalmente por ele jogar, ele tem sido convocado para a seleção chilena. Então é um jogador que não se adaptou ao futebol brasileiro, não se adaptou ao Vasco? Verdade, por enquanto não. Mas é um jogador que tem mercado, principalmente no país dele, no Chile. Um Colo-Colo da vida. Ele pode jogar no futebol uruguaio, o futebol sul-americano. Talvez mais difícil pensar numa negociação na MLS, mais difícil, né? Então, mas é um jogador que tem mercado. E aí o Vasco empresta, vende, faz uma troca. Ele é uma boa moeda de troca? Depende da posição que o Vasco vai buscar. O Vasco quer um atacante lado de campo, pelo menos, um camisa 10 e um 5/8. Não está descartado uma vinda de um zagueiro também, porque o Vasco quer buscar reforços. A minha única questão, e que eu venho debatendo aqui no nosso canal, é: reforço é para ser titular, para pegar a camisa e jogar. Óbvio que pode sair do time, pode não estar numa fase boa, mas ele vem com o status de. Porque eu entendo que o atual time do Vasco tem jogadores que seriam banco de reservas, né? Ficariam no banco se tivessem outros melhores na função. A nossa zaga é um exemplo. A parte de marcação de volante é outro exemplo. A própria armação, Felipe Coutinho não tem um substituto, por exemplo. É uma falha. O Verratti não tem um substituto. Talvez agora seja o GB. Deixa eu recuar o time, já que eu comecei lá na frente, falando dos atacantes, né? E os zagueiros? Nós temos hoje à disposição a zaga titular, João Vitor e Lucas Freitas. Luiz Gustavo era titular, perdeu a posição. Maurício Lemos veio com o estado titular, mas não consegue ter sequência. Tem o Lucas Oliveira e o menino Lincoln. Então, 6 zagueiros no elenco. O Vasco já abriu mão do Capasso. Já abriu espaço nesse setor. Capasso já vazou. Esses jogadores aqui, os Lucas são observados, mas o Freitas está jogando. Então o mercado olha, assim, opa, esse cara podia vir para cá. Já houve uma sondagem, um clube turco por ele. Inclusive, representantes estiveram no estádio, vendo bem de perto o Lucas Freitas. O Vasco não vai negociar? Ué, dependendo, valor que pagou, valor que pode levar, por que não? Né? É dinheiro que entra em caixa e aí você abre o espaço para trazer um zagueiro. Não está no radar nesse momento trazer um zagueiro. Se tiver uma oportunidade de mercado, com certeza. Ainda em relação ao Felipe Coutinho, que eu falei um pouco antes, o contrato dele com o Aston Villa segue. Os representantes dele estão buscando o Aston Villa para ter um entendimento. E o Vasco está esperançoso. Se não for um ano, pelo menos 6 meses com o Felipe Coutinho seguindo no Vasco da Gama. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Vascão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!